Nós vamos ler alguns versos do capítulo 16 do livro de Levítico. Levítico, capítulo 16. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá um incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo espargirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o sangue do bode, como fez com o sangue do novilho. Espargi-lo-á no propiciatório, e também diante dele. Verso 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Versículo 19. Do sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Verso 27. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão com fogo. Verso 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis as vossas almas, é estatuto perpétuo. Verso 34. E isso vos será por estatuto perpétuo
para fazer expiação, uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Ó Pai, muito obrigado pela Tua rica palavra, Senhor. Traz luz sobre o que o Senhor nos revelou nesse texto que lemos. Aclara-nos, Senhor, pela luz do Teu Espírito, que nós vejamos com clareza a pessoa e obra do Senhor como revelada nas Escrituras. Abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Muito obrigado porque o Senhor nos tem prazer em se mostrar, em se dar, em se fazer conhecer, para que o nosso coração encontre descanso em Ti. Nós entregamos nas Tuas mãos Tua palavra nessa noite, para que o Senhor a utilize conforme a direção, conforme aquilo que está no Seu próprio coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nesse segundo tempo que nós vamos gastar em torno desse assunto, expiação, nós vamos partilhar um pouco hoje e talvez um pouco então na próxima reunião, no domingo, e encerrarmos esse assunto, expiação. Mesmo que em linhas gerais, como tenho dito, nosso encargo não é entrar a fundo nesse assunto, já que são assuntos de base, são fundamentos, são alicerces, e se assim são, nós realmente teríamos que gastar muito tempo em detalhes, em pormenores, que nos mostram a grandiosidade de cada um desses temas, que nós então resolvemos partilhar durante esses dias, esses 8 alicerces. Nós estamos no terceiro, a expiação. Então estamos passando pinceladas, sempre panoramicamente, sempre iremos fazer assim. E conforme a direção que o Senhor nos der, quem sabe, em algum momento, mergulharmos um pouquinho em algum ponto mais específico para maior esclarecimento. Mas a ideia é fazer uma panorâmica para nos dar uma visão dessa coluna vertebral da nossa confissão, daquilo que há de central na revelação de Deus. Nós falamos, repetimos para os irmãos na reunião anterior, quais seriam esses 8 aspectos, desde a Trindade até aquele supremo propósito de Deus, incluído ali a segunda vinda de Cristo. Desde a revelação da Trindade até a revelação da consumação do propósito de Deus, a segunda vinda do Senhor, e essa visão então do desígnio completo de Deus, do propósito de Deus. Dentro desses pontos todos, nós iremos passar por alguns aspectos específicos, mas sempre a ideia é traçar uma panorâmica, para que então uma visão possa nos nortear. Creio que isso é realmente importante. Nós poderemos, dentro desse esqueleto, termos condição depois de enquadrar aqui muita carne. Vários aspectos específicos que nós pudermos observar depois no nosso estudo particular da palavra. Nós poderemos encaixar debaixo do teto, como temos falado, desses grandes alicerces. Os irmãos se lembram, na reunião anterior, quando nós falamos sobre esse aspecto expiação, que vamos continuar hoje, que nós podíamos encaixar debaixo desse teto algumas doutrinas importantes que nós quase que nada iremos falar delas, porque o motivo, o assunto não é esse. Dentro desse tópico expiação, por exemplo, nós teríamos que encaixar aí, dentro desse alicerce, a questão da doutrina do pecado, que na reunião passada falamos muito de leve, mas tocamos em alguma coisa. Nós teríamos que falar sobre a doutrina da queda. A Bíblia é muito clara e incisiva sobre a questão da queda do homem. O quanto isso tem uma implicação em tudo que cremos, em tudo que confessamos, em tudo que pregamos. Se nós cremos verdadeiramente na queda do homem, então nós cremos na inabilidade humana. Nós cremos que o homem é incapaz, porque ele caiu. Ele perdeu completamente a sua relação de união com Deus. Ele perdeu o propósito, ele perdeu a finalidade, ele perdeu a autoridade, ele perdeu a posição de representante, de embaixador, desde o Éden. E isso faz toda a diferença na nossa visão do Evangelho. Porque se nós não cremos na queda, ou se a nossa visão da queda não é perfeita, a nossa visão da expiação não será perfeita. Claro. Se nós precisamos apenas de um retoque, então o que o Senhor Jesus realizou na cruz foi um retoque.
Mas se nós precisávamos de uma obra total, então o que o Senhor realizou na cruz foi total. Os irmãos, vejam como essas coisas estão interligadas. São uma corrente de 8 elos. Nós não podemos tomar um elo sequer sem destruir a corrente. Precisamos de os 8 elos, bem vistos, bem encaixados, bem relacionados. Então nós estamos estudando esse terceiro elo, já que o primeiro é a Trindade, o segundo é a encarnação, já passamos por eles em outra época. Estamos no terceiro elo, a expiação. Na reunião anterior, só fazendo um panorama rápido, antes de entrar, como vamos fazer hoje, no assunto expiação, nós vimos um pouquinho do pecado. Se o assunto é expiação do pecado, então precisávamos ver alguma coisa do pecado. Então, mesmo que em linhas gerais, nós vimos na reunião anterior. E me lembro então que nós terminamos tocando em 3 aspectos marcantes a respeito da visão bíblica do pecado. Nós paramos aí na reunião anterior. Nós falamos que o pecado nos trouxe 3 problemas extremamente graves. E vamos então, a partir desse ponto, prosseguir hoje. Primeiro, o pecado nos trouxe culpa. Culpa. Irmãos, essa é uma doutrina bíblica clara. E é uma experiência humana universal. A nossa experiência só vai confirmar a doutrina, como sempre. A culpa é uma experiência universal. Nós nascemos culpados. Nós nascemos com senso de culpa e nada refresca essa culpa. A nossa prática, quem sabe, de boas obras, a nossa educação, o atingirmos qualquer elemento de sucesso ou aprovação social, seja o que for, não muda essa questão da culpa na consciência humana. Culpa é uma experiência universal. Porque o pecado nos alienou de Deus e trouxe a nós um senso de culpa que só um reatar com Deus pode nos livrar. E esse reatar com Deus, ele é dependente do assunto que nós vamos então procurar entrar mais um pouquinho em detalhes hoje. O assunto expiação. Somente uma visão da expiação, somente a nossa relação com o Senhor Jesus, esse nosso Salvador, esse que fez expiação por nós, pode resolver o problema da questão culpa. Que é uma questão universal. É uma questão que atinge todos os homens. As pessoas tentam lidar com essa questão de muitas formas diferentes. Alguns se suicidam por causa da culpa. Outros tentam promover boas obras por causa da culpa. Outros tentam fazer o que podem para ser aceitos, seja socialmente, seja em que aspecto for, seja no seu próprio lar, por causa da culpa. A culpa, ela permeia a grande maioria das nossas atitudes e a grande maioria dos nossos relacionamentos. A culpa é um assunto não resolvido, a não ser que nós vejamos bem a Cristo. Irmãos, se a culpa não é um assunto resolvido, nós estamos vivendo uma vida infinitamente aquém do que o Senhor planejou para nós e, consequentemente, gerando em outros, todas as consequências desse viver anormal, refletindo isso em outros. Então, a culpa é um assunto muito sério na palavra de Deus. Nós falamos na reunião anterior. Quando a Bíblia diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e paixão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Aquilo não é uma expressão figurada. Quando João, no capítulo 3, diz assim, que aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho não tem a vida. Na sua epístola e no seu Evangelho, João repete a mesma ideia com palavras diferentes. No Evangelho ele diz que sobre ele, esse que não tem o Filho e não tem a vida, sobre ele permanece a ira de Deus. Isso também não é uma expressão figurada. É por causa da nossa alienação de Deus e, consequentemente, dessa culpa em nossa consciência que nós experimentamos esse resultado, da ira de Deus em nossos corações, essa alienação. O fato de que Deus para nós não é alguém como pessoa que dá prazer, naturalmente falando. Deus é alguém que, naturalmente falando, nos dá medo. Em alguns, repulsa. Tentam lidar com a culpa assim. Uma das maneiras de se lidar com a culpa. Muito desse chamado ateísmo é resultado disso. Uma das maneiras de lidar-se com a culpa é negar Deus.
Quem sabe negando Deus, nós amenizamos a questão culpa. Mas, irmãos, pobres dessas consciências. Porque há um outro elemento na consciência humana junto com a culpa, que é a própria instilação da mão de Deus no fato dele ter criado o homem. E o homem não consegue resolver a questão tão simplesmente assim. Eu nego que Deus existe, isso é uma bobagem, nada disso significa nada, o homem é uma questão de acaso, de evolução, seja lá do que for. Então eu amenizo a culpa, eu resolvo a culpa na minha consciência. É claro que isso não é possível. Nenhum homem resolve a culpa negando a existência de Deus. Então, quão importante é tratarmos com a questão culpa. E a Bíblia trata com a questão culpa. Os irmãos vejam no próprio texto que nós lemos, que essa questão é abordada aqui com palavras diferentes, de uma forma ou de outra. Com palavra pecados, com palavra transgressões, com palavras iniquidade. Então, quando a gente for usar a simbologia mais tarde para tentar entender, mas só adiantando um pouquinho, quando Arão traz aquele bodezinho, como os irmãos viram no texto, vivo, um bode era morto, o outro bode ficava vivo. 2 bodes, os 2 iam fazer a expiação. A figura é muito linda. Depois a gente procura entrar um pouquinho nos detalhes. Quando Arão traz aquele bode vivo, os irmãos vejam no texto, lá no verso 20, 21, mais ou menos, desse texto, Arão coloca sua mão sobre a cabeça do bode e confessa as iniquidades, os pecados do povo de Israel sobre aquele bode. Aquele ato de colocar a mão na cabeça daquele bode vivo, esse ato de imposição de mãos implica em transferência. Por isso ele impunha as mãos e confessava. É claro, irmão, que não havia virtude nenhuma naquele animal, era só um bode. Mas havia a promessa de Deus, através de toda essa simbologia. O assunto envolvido não é o bode, mas é a palavra de Deus. E foi a palavra de Deus quem ordenou que isso deveria ser feito assim. Porque essa cerimônia toda, esse cerimonialismo todo, sangue daqui, o bode que vai ser morto para o sangue ser passado lá, o bode que vai ficar vivo para um homem levá-lo para o deserto, o novilho que Arão trazia e fazia expiação por ele, o sangue no propiciatório, o sangue nos chifres do altar, muita cerimônia, muitos detalhes, tudo falando de um assunto só, como sempre, um tema só. Porque a Bíblia só tem um tema. O Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema da Bíblia. Sua gloriosa pessoa e sua gloriosa obra. Então o que nós vemos aí em Levítico 16 não podia ser diferente. Quando aquele animalzinho é trazido vivo e Arão confessa os pecados com a mão na cabeça daquele bode, isso significa transferência. A ideia que o Senhor queria comunicar àquele povo de Israel e claro a nós, por tipologia, é que um animal inocente deveria ser oferecido no lugar do pecador. Que somente uma vida inocente poderia agradar a Deus. Que nada que o homem pudesse fazer agradaria a Deus, porque tudo que procede dessa fonte está contaminado. Os irmãos, se não virem essa ideia central, perdem todo o foco. Parece que Deus é sanguinário. Parece que Deus é como o Deus dos pagãos. Os pagãos é que faziam assim, sacrifícios até humanos, para aplacar o que eles chamavam de a ira dos deuses. Isso não é o Deus da Bíblia. A Bíblia é muito clara, até no Velho Testamento. Antes da revelação de Cristo mesmo. Você se lembra do salmo que Davi diz que se Deus se agradasse do sangue de bodes, de touros, de animais, Ele teria trazido a ele? Ele fala assim, olha, não basta todos os animais do campo para ser queimados num altar de oferenda a Ti. Ele fala assim, sacrifícios e ofertas não quiseste. Antes corpo me preparaste. Então eis aqui estou para fazer a tua vontade. É claro que essa tipologia, esse cerimonialismo todo, irmãos, não satisfazia propriamente a Deus. Não satisfazia, mas tipificava aquele que satisfaria a Deus. O Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim. Não foi assim que João Batista anunciou? Mas antes que ele viesse, todo aquele cerimonialismo então apontava para ele. E aquelas pessoas que faziam, que praticavam esse cerimonialismo, elas eram salvas, purificadas pelo sangue do bode, do touro, ou seja, do que fosse? Também não. Elas eram santificadas, purificadas pela obediência à ordenação de Deus, a palavra de Deus. Não tinha virtude no sangue do bode, não tinha virtude no sangue do touro. O livro de Hebreus é tão claro, né? Isso promovia uma santificação, uma purificação com relação à carne. Isso significa uma purificação cerimonial, né?
Mas havia virtude, era na obediência à palavra de Deus que tinha ordenado. Era como se eles estivessem fazendo algo na expectativa de algo maior. Era como um ensaio de núpcias. Não era o casamento real, era o ensaio. O ensaio das núpcias. Mas o ensaio das núpcias é feito para as núpcias. Um ensaio de núpcias sem núpcias não tem valor. Aqueles noivos vão ensaiar a entrada, como é, que hora que faz isso, que hora que faz aquilo, porque tem as núpcias. Isso é feito com vistas às núpcias. Assim era todo o cerimonialismo do Velho Testamento. Aquele era um ensaio que estava aguardando o noivo. Por isso, quando o noivo se revela, João Batista então usa essa expressão. Eis o Cordeiro de Deus. Nenhum sacerdote ou sumo sacerdote falava isso para o animalzinho. Esse aqui é o Cordeiro de Deus, que vai ser oferecido pelo povo. Não. Aquele era só um animal, figura do Cordeiro. Mas quando o Senhor Jesus então se encarnou, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmão, os três problemas básicos do pecado que nós precisamos compreender muito bem, que tem aplicação não só doutrinária, mas profundamente experiencial para todos nós, é que o pecado nos trouxe culpa em primeiro lugar. E nós precisamos então ver como que Deus resolveu a culpa. Depois, uma outra questão relacionada ao pecado, o pecado nos trouxe escravidão. Ele não apenas gerou culpa já seria um problema tão grande. Já seria um assunto para nós vivermos mal durante toda a nossa vida e durante toda a eternidade. Culpa. Porque nós somos culpados. Nós estamos debaixo da ira de Deus. E o que pode solucionar essa questão? Nada. Senão Deus mesmo. Nada está à altura de Deus, senão Deus mesmo. Então culpa seria um problema já muito grave. Para agora e para toda a eternidade. Mas ainda há um outro problema, então, um segundo, que o pecado nos trouxe. Escravidão. Não apenas culpa, mas escravidão. O pecado se assenhoreou de nós. Essa é um outro ensino bíblico claro. Quando os irmãos leem Romanos 6, por exemplo, Paulo está contrastando o que o Senhor Jesus fez na cruz, mostrando como que nós fomos libertos. Então ele fala assim, e o pecado agora não terá domínio. Lembra dessa palavrinha domínio? Sobre vós. Por que ele não terá mais domínio? Porque agora não estáis mais debaixo da lei, mas sim da graça. Ele está mostrando o que Cristo fez. Então ele usa a palavra domínio, mostrando que o pecado, em Romanos 6, ele é um senhor. Não é apenas questão do primeiro problema, culpa, é mais grave. É questão do senhorio. Dois problemas gravíssimos. O pecado nos trouxe uma culpa tremenda, um senso de separação, de insatisfação, de não aceitação. E nada pode resolver isso. Nada. Nem boas obras, nem religião, nem cultura, nem nada. Culpa. Depois, escravidão. Ou domínio, o pecado nos dominou. Lembra que Paulo fala em Romanos 7 assim, eu até que quero fazer o bem. Até que existe alguma coisa aqui dentro de mim que deseja de alguma maneira fazer o bem. Porque quando o homem caiu, a imagem de Deus no homem foi arruinada. Mas ela não foi absolutamente destruída. Mesmo o homem pecador, ele continua com um senso de que há um Deus, com um senso de que ele deve responder a esse Deus, com um senso de que esse Deus é bom, e ele não é bom, ele é mau. Então, quando nós lidamos com essa questão, irmãos, embora tenhamos de alguma maneira um senso, mesmo que de forma limitada, mas um senso de bondade, Paulo fala assim que embora esse querer estivesse nele, não estava nele o efetuado. Miserável homem que eu sou. Essa é uma outra experiência universal. O querer fazer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuado. Por que adianta querer fazer o bem sem conseguir realmente fazer o bem? Não adianta nada. Então Paulo dá aquele grito primeiro, não é, de derrota naquele capítulo 7 de Romanos. Ele fala assim, um miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar desse corpo do pecado? Tremendo grito, né? De angústia e de agonia na experiência espiritual. Imediatamente na expressão seguinte, Paulo fala assim, graças, porém, a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é o caminho da libertação. No Senhor Jesus foi tratada a culpa, no Senhor Jesus foi tratado o senhorio do pecado. Agora o querer o bem está em mim e o efetuá-lo também. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não é assim que ele fala em Filipenses? Então agora mudou. Em Cristo.
E para aqueles que são de Cristo, não para todos os homens, não para aqueles que não creem, mas para aqueles que vivem uma vida de união com Cristo, para aqueles que foram salvos por Cristo, para aqueles que vivem em comunhão com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então agora o querer o bem e o efetuá-lo está em mim, por meio de Cristo. Mas há ainda um terceiro problema para completar o quadro do pecado. Como se não bastasse culpa, corrupção, aliás, senhorio, né? Domínio, escravidão do pecado sobre nós. Agora nós temos esse terceiro problema. Corrupção. Grave demais a situação, não é, irmão? Culpa na nossa consciência. Insolucionável. A não ser por Deus mesmo. Escravidão na nossa vida. Não podemos controlar, não podemos dominar o pecado. Como se não bastasse isso, corrupção. Terceiro problema do pecado. A Bíblia ensina que o pecado não apenas gerou culpa na consciência e domínio nos membros do nosso corpo, mas o pecado corrompeu. Isso significa um câncer. Ele contaminou tudo o que há dentro de nós. Então a nossa mente é uma mente corrompida, nossa vontade é uma vontade corrompida, nossos sentimentos são sentimentos corrompidos, nossas afeições são afeições corrompidas, tudo que há em nós é corrompido. O pecado então ele contaminou, ele contagiou, é como uma virulência. Não só trouxe culpa na consciência, não só trouxe uma escravidão, de tal forma que nós não conseguimos nos livrar das suas garras, mas ele entrou por dentro, uma virulência, ele contagiou, ele contaminou. Terrível quadro, sem esperança. Os irmãos lembram qual é a figura mais chocante no Velho Testamento a respeito do pecado? Lembra, irmão? É a lepra. A lepra é a figura bíblica mais explícita sobre o pecado, na tipologia do Velho Testamento. A lepra era uma doença sem cura. A lepra era uma doença que condenava a pessoa à exclusão social. Ele era obrigado por lei, o leproso, aquela que ficava fora completamente do convívio social. E se alguma pessoa se aproximasse de um arraial ou de uma casa de leproso, ele teria que, vendo uma pessoa de longe, gritar para ela, gritar, sou imundo, para que aquela pessoa não se aproximasse do leproso. Era isso que ele tinha que fazer. Ele era uma pessoa completamente excluída do convívio social, alienada. Isso foi o que o pecado promoveu em nós. Alienação de Deus, alienação de nós mesmos, alienação dos outros. Era o que a lepra fazia com o leproso. A lepra ela não era uma doença que paralisava, era uma doença que sempre prosseguia, contagiava, degenerava e corrompia. E a pessoa ia se desfigurando completamente. Uma outra figura do pecado. Ele é progressivo, ele destrói, ele degenera, ele tira a sensibilidade. A lepra é a melhor figura bíblica sobre o pecado. E no Velho Testamento há então todo aquele processo de como Deus tratava a lepra, os irmãos se lembram. Figura da obra do Senhor Jesus na cruz. Então, irmãos, o Velho Testamento é muito lindo. Porque com a luz do Novo Testamento, nós vemos naquelas símbolos todos, em cada um deles. Nos animais, no tabernáculo, na própria lepra, como eu citei. Tudo o que Deus estava anunciando que Ele faria em Cristo. Lembra que Paulo, quando escreve para os Romanos, ele fala assim que Deus, naqueles tempos de ignorância, nos tempos do Velho Testamento, Deus considerou impunes aqueles pecados que foram cometidos anteriormente. Não diz que Ele puniu num cordeirinho, puniu num bode, puniu num touro. Lá em Romanos 3, Paulo diz assim que Deus considerou impunes, Ele deixou impunes, deixou impunes os pecados anteriormente, nos tempos do Velho Testamento, aqueles que foram cometidos. Por quê? Porque quando viesse Cristo, irmão, o sacrifício de Cristo não foi feito pelos apóstolos da sua época. A morte de Cristo é a morte do Deus homem. E aquele sangue derramado tem valor universal. Para aqueles que esperavam em Cristo antes de Cristo e para aqueles que esperam em Cristo depois de Cristo. O que você acha que o Senhor Jesus quis dizer? Quando Ele falou que Abraão, que viveu 2000 anos antes de Cristo, 2000. O que você acha que o Senhor Jesus quis dizer quando Ele falou assim? Abraão viu o meu dia e se alegrou. Coisa impressionante. Os judeus não entenderam nada. Eu falei, esse homem é louco, completamente louco. Ele não tem 50 anos de idade. E ele viu Abraão, nosso pai, que já viveu tem 2000 anos. O que esse homem está falando? E o Senhor Jesus falou, Abraão viu o meu dia e se alegrou.
Coisa impressionante, irmão. Aqueles homens, aqueles santos, profetas do Velho Testamento, eles viam que Deus iria prover uma redenção em um Salvador que viria. Falaram sobre ele. Ele foi tipificado em todos aqueles assuntos do Velho Testamento. Ele foi profetizado pelos profetas. Imagina Isaías, naquele capítulo 53, falando sobre esse cordeiro. Isaías não devia estar entendendo nada do que ele estava falando, né? Porque ele não profetizava para ele, como Pedro diz, mas ele profetizava para nós. As coisas que viriam sobre nós, né? Na dispensação da plenitude dos tempos. Então ele falou sobre esse cordeiro mudo, que era levado perante o seu tosqueador e que não abria sua boca. Que ele foi considerado aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele levou sobre si nossas iniquidades. Olha o que Isaías fala. Tanto tempo antes do Senhor Jesus, né? Porque essa ideia, então, expiação, ela corre como um fiozinho de prata. Já que prata na Bíblia é um símbolo da expiação, né? Então a expiação, ela corre assim, irmão, como um fio de prata, por toda a Bíblia. É muito lindo. Deixa eu citar um pouquinho dessa corrente para os irmãos aqui, rapidamente. Essa corrente começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Desse nosso terceiro elo aí, expiação. A expiação começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Lá em Gênesis 3, você já começa a ver a expiação. Antes não, porque antes o homem não tinha caído. Nem no capítulo 1, nem no capítulo 2. No capítulo 3 de Gênesis, nós temos a queda do homem. E se o homem caiu, o homem tem necessidade de expiação, porque ele não pode resolver o problema. Ele não pode resolver o problema da culpa, nem da escravidão, nem da corrupção. Ele está dominado pelo pecado. O assunto pecado tomou conta dele. Então não adianta fazer folhas de figueira para tentar cobrir sua nudez. Aquilo é paliativo. Então, desde Gênesis 3, quando o pecado aparece, a ideia de expiação aparece. É claro que na mente, no conselho eterno de Deus, esse Cordeiro, o Senhor Jesus, no plano eterno de Deus, ele já tinha sido imolado desde a fundação do mundo, porque Deus não está limitado ao tempo. Deus é eterno, a mente de Deus é eterna. Ele conhece o fim antes do começo, né? Mas no que concerne à história, então a ideia de expiação aparece a primeira vez em Gênesis 3. Lá no verso 21, se não me engano. Gênesis 3, 21, que diz assim, Deus fez, veja que não é Adão. Pode ter sido até, né, talvez, através das mãos de Adão. Mas o versículo 21 de Gênesis é muito claro. Fez Deus, vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. A primeira vez que a ideia de expiação aparece na Bíblia, em Gênesis. Então o Cordeiro ali, ele está anunciado. Deus vestiu o homem com aquela pele. Depois a gente vai para Êxodo. Os irmãos vão ver que é um passo sempre avante. Porque há um progresso na revelação de Deus em todos os assuntos. No assunto da expiação não é diferente. Em todos os assuntos há progresso de revelação. Então em Gênesis há uma vestimenta que Deus veste aquele primeiro casal. Em Êxodo há mais. Em Êxodo há um cordeiro. Lembra? Que é morto lá no Egito. O Egito é uma figura do mundo. Faraó é uma figura do diabo. Aquele ambiente então de pecado, de escravidão. O povo estava ali e nunca podia sair dali. Era um povo absolutamente escravizado. Mas algo acontece ali. Deus vai livrá-los. E vai livrá-los como? Ele não manda Moisés ali e fala, Moisés, chega lá e fala para o povo, eu sou o que sou, eu vim aqui buscar meu povo, e Faraó sai da frente que eu estou carregando todo mundo. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Ele foi julgando o Egito com aquelas pragas, irmãos se lembram, todas aquelas pragas. E quando chegou naquele ato final, o Senhor queria fazer algo que marcasse o povo com relação a esse assunto, expiação. Olha como esse assunto expiação é importante. Você não acha que Deus podia carregar aquele povo do Egito do jeito que ele quisesse, irmão? Não podia? Claro que ele podia. Quem quer impedir Deus? Mas ele não ia fazer de qualquer maneira. Porque quando ele tratou com seu povo no Novo Testamento, ele também não tratou de qualquer maneira. Ele também não achegou-nos a ele de qualquer maneira. Para ele nos achegar a ele precisou fazer algo. A cruz precisou acontecer. O sangue precisou ser derramado. Porque Deus é luz, na qual não há treva nenhuma. E nós somos trevas, na qual não há luz nenhuma. Trevas e luz não ficam juntos no mesmo ambiente. Então, para que Deus pudesse aproximar a nós, a igreja dele, o Senhor Jesus tinha que ser oferecido na cruz do Calvário, o seu sangue. E como esse é o fato eterno, então desde o Velho Testamento aquele ensaio de núpcias está acontecendo. Tudo que o Senhor está falando aqui tem em vistas esse grande dia aqui.
O dia da revelação de Cristo, da obra de Cristo, a morte de Cristo e tal. Então, o que aconteceu em Êxodo? Quando chegou na noite que o povo ia sair do Egito, o Senhor falou, agora, cada família do povo de Israel vai tomar um cordeiro. Para que fazer isso, irmão? Podia sair sem esse cordeiro. Podia sair sem esse sangue. Não podia? Deus ia estar com eles da mesma forma. Se olhássemos apenas o lado do seu poder. Mas nós temos que ver o lado da sua santidade. Ele não podia sair com esse povo de qualquer maneira. De novo, uma vida inocente tinha que ser derramada. Então, naquela noite do Senhor, descrita lá em Êxodo 12, tão lindo, Moisés diz assim para o povo, essa será a noite do Senhor. Então eles tomavam aquele animalzinho, colhiam o sangue na bacia, passavam do lado de fora da porta, para que o Senhor visse aquele sangue e passasse por cima do povo de Israel. De novo, expiação, não é? Agora a ideia está mais elaborada. Agora não é Deus apenas vestindo aquele casal com peles. Agora tem a ideia do sangue. Tem a ideia do sangue pelo lado de fora da porta, uma ideia importante. Não tinha isso no Éden, mas tem isso lá no Egito. Sangue do lado de fora, porque não é para que o povo visse em primeiro lugar do lado de dentro, mas que Deus visse do lado de fora. Né? Porque o sangue era para Deus em primeiro lugar, para que Deus ficasse satisfeito. O sangue do Cordeiro, tipológico. É claro que somente o sangue de Cristo, o próprio Deus encarnado, poderia satisfazer Deus. Mas aquilo ainda era uma tipologia, né? E depois então, quando a gente vai nos profetas, a gente vê um passo a mais. Lá em Êxodo era um animal. Agora os profetas, quando começam a falar do Cordeiro, nós vemos que não é um animal. Porque, por exemplo, Isaías, o texto que eu citei, Isaías 53, Isaías não fala de um animal. Isaías fala de uma pessoa. Não é um avanço? Mais um avanço? E Isaías chama essa pessoa de Cordeiro. Ele coloca a ideia do animal e da pessoa juntas. Esse Cordeiro que lá no Éden foi pronunciado, lá no Egito foi tipificado, esse Cordeiro é uma pessoa. Isaías 53. Então ele diz, é um Cordeiro mudo perante o seu tosqueador. É um Cordeiro que Deus fará com que as nossas iniquidades caiam sobre ele. Ele é o servo do Senhor. Ele é o justo. E com a sua oferta, ele justificará a muitos. Ele verá o penoso trabalho da sua alma. Veja só, não é um animal, é uma pessoa. Sua alma vai fazer um trabalho, ele vai ficar satisfeito com esse trabalho. Então os irmãos estão vendo mais um progresso na revelação. Agora não é um animal, agora é uma pessoa, que é um cordeiro. Então nós temos o cordeiro anunciado no Éden, o cordeiro tipificado no Egito, o cordeiro profetizado ali pelos profetas. Depois o cordeiro agora encarnado, agora o cordeiro vem como homem. Encarnado. E aí João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. E depois ele vive aqui 3 anos e meio, revelando sua pessoa, a pessoa do Pai, a obra que ele iria fazer, falando da cruz, 3 vezes para os discípulos, vou para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser morto, ressuscitar. E então no final dos evangelhos nós vemos esse mesmo Cordeiro, crucificado. A mesma ideia da expiação, né? Passando por toda a Bíblia, Cordeiro crucificado. E depois no comecinho de Atos, o Cordeiro ascenso. O Cordeiro ressuscitou, o Cordeiro foi ascenso. E depois lá no Apocalipse, o passo final, o Cordeiro foi entronizado. Lá em Apocalipse 4 e 5, quando João tem aquela visão, lembra? Ele diz assim, vi no meio do trono um Cordeiro, como que recentemente imolado. Então a ideia da expiação, irmãos, ela corre como um fio de prata por toda a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse. Por isso ela é importante. Quando a gente então entra nesse assunto aqui em Levítico 16, queria começar a fazer isso hoje, terminar domingo, os irmãos vão ver por que nós selecionamos esse texto. Na tipologia, talvez seja o texto mais importante sobre expiação. O próprio dia leva esse nome. Esse dia é chamado Dia da Expiação. Os irmãos observem que, para a gente começar a ver aqui alguns detalhes, observa que no versículo, deixa eu localizar aqui, (17) diz assim, olha, nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele, Arão, o sumo sacerdote, né, quando ele entrar para fazer, olha uma palavrinha aqui. Propiciação. Fazer propiciação.
no santuário, até que ele saia depois de feita o quê? A expiação. Primeiro detalhe importante. Essas duas palavras contêm a mesma ideia. É claro. O versículo aí está muito evidente isso. O que Arão vai fazer? Ele vai fazer propiciação ou vai fazer expiação? Aí está dizendo que ele vai fazer os dois e que as duas coisas são a mesma coisa. Ele vai entrar lá e fazer uma única coisa, que é expiação ou propiciação. Então a primeira coisa é ver que essas palavras são intercambiáveis, elas têm a mesma ideia. Elas significam, em primeiro lugar, tirar a culpa, remover a culpa, desviar a ira. É o primeiro sentido dessa palavra, expiação ou propiciação. Existe uma tradução grega do Velho Testamento que, é claro, no original é hebraico. Essa versão chamada dos 70 ou Septuaginta. Nessa versão, a palavra propiciação é a palavra usada no grego para traduzir essa palavrinha expiação do hebraico. A palavra hilasterion. Talvez domingo a gente fale um pouquinho dessa palavra. O conteúdo dela, a beleza dela, a profundidade dela. Hilasterion. Fala do propiciatório, desse assento de misericórdia, onde era feita a propiciação. A ideia então é a mesma. É importante os irmãos guardarem isso. Porque no Novo Testamento os irmãos não vão encontrar a palavra expiação. Os irmãos vão encontrar a palavra propiciação. Domingo a gente entra um pouquinho mais nesses detalhes. João, quando escreve a epístola, por exemplo, ele fala: nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É essa a ideia. Propiciação, expiação, a mesma coisa. Agora, o que precisamos ver de importante, então, com relação a esse assunto do capítulo 16 de Levítico? Vamos por partes aqui, irmãos. Versículo 29, primeiro. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, era o mesmo mês daquela última festa do povo de Israel que eles celebravam, a festa dos tabernáculos. Aos 10 dias do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Primeira coisa que nós precisamos então compreender. O dia da expiação era um dia único no calendário do povo de Israel. Irmãos, só esse fato já é assombroso, porque mostra o que é que Deus queria marcar na mente, na visão, na memória do povo de Israel de uma forma indelével, uma forma irremovível. Aquilo era para ficar marcado como ferro na carne. Era esse dia, dia da expiação. Por muitos motivos ele é singular. Talvez o maior motivo seria que naquele dia então especial desse calendário, um dia por ano só, o 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote, que era o representante do povo, ele ia entrar numa comunhão face a face com Deus. Ele não tinha direito de fazer isso outros dias. Irmão, todo o livro de Hebreus, que também, se o Senhor permitir, na próxima reunião a gente vai ver a luz de Hebreus sobre esse texto de Levítico. Hoje vamos olhar um pouquinho a simbologia, na outra reunião a realidade, no domingo que vem. Mas quando os irmãos forem ver Hebreus, os irmãos vão ver que todo o livro de Hebreus ele é baseado nessa ideia. O livro de Hebreus tem esse pano de fundo. O assunto de Hebreus é expiação. O assunto de Hebreus é que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Aliás, esse título dado a Cristo só aparece no livro de Hebreus. Nenhum escritor do Novo Testamento, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nenhum deles, nem Tiago, nem Judas, nem ninguém, falou sobre o Senhor Jesus como sumo sacerdote. Só o autor de Hebreus. Essa ideia é exclusiva de Hebreus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E todo o livro de Hebreus foi escrito como que para lançar luz sobre esse Levítico 16. Na verdade, outros aspectos do livro de Levítico, mas essencialmente esse capítulo 16. O Senhor Jesus é que é o Cordeiro. O Senhor Jesus é quem fez expiação. O Senhor Jesus é quem entrou além do véu. Os irmãos vejam que Arão levava o sangue aqui além do véu. Os irmãos leram o texto. Então o livro de Hebreus vai dizer, o Senhor Jesus é quem entrou além do véu. Ele abriu esse caminho pelo seu próprio sangue. Arão oferecia aquela vítimazinha. Arão era o sumo sacerdote, a vítima era o animal. Quando você lê no livro de Hebreus, você vê que Jesus é os dois. Jesus é tanto o sumo sacerdote, que Arão era um tipo, quanto é o cordeiro, o animal que foi imolado, a vítima. Ele é o sacrificador e ele é o sacrifício. Ele é aquele que fez a oferta e ele próprio é a oferta.
ideia tremenda do livro de Hebreus. Isso não podia acontecer na tipologia, não é? De maneira nenhuma. Ou a pessoa é o ofertante ou ela é a oferta. O livro de Hebreus mostra que Jesus era os dois. Ele é tanto o ofertante, aquele que ofereceu a Deus o perfeito sacrifício, que é Ele mesmo, não é? Que outro sacrifício poderia Ele oferecer a Deus, senão Ele mesmo, a própria vida dele. Então Ele é o sacerdote e Ele é o cordeiro, tipificado aqui por duas entidades diferentes, né? Então a primeira ideia importante desse dia da expiação é que ele era um dia singular. A expressão do verso 29, ela é muito significativa. Metade do verso 29 aí, olha. Nenhuma obra fareis. Os irmãos estão vendo o que o Senhor quer gravar na mente do povo? Irmãos, nem sacerdote podia operar naquele dia. Muito menos o povo. Nenhuma obra fareis. Aquele sumo sacerdote. Não sacerdotes comuns. Tinha muitos sacerdotes. Mas tinha só um sumo sacerdote. Era uma linhagem, né? Quando morria um, o filho dele sucedia. E depois, quando morria esse, um só era o sumo sacerdote. Naquele dia, nem o povo e nem sacerdote nenhum fazia obra nenhuma. Era um dia que tudo tinha que parar. E eles tinham que observar uma única pessoa fazendo uma única obra. Os irmãos estão vendo quão importante é essa ideia? E ressuscitado, e satisfez a Deus. Essa foi a visão de João no Apocalipse. Os irmãos vejam aqueles seres viventes, aqueles anciãos, adorando em torno do Cordeiro, dizendo assim, tu és digno, porque compraste para Deus com seu sangue, aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. É uma contemplação daquele que fez uma obra. Irmãos, é por aí que a nossa vida cristã começa. Essa ideia, nenhuma obra fareis, ela é muito importante. A nossa vida de segurança, a nossa vida de descanso no Cordeiro de Deus, a nossa vida que honra a Deus com esse descanso, com essa segurança, ela não começa, a não ser que vejamos a profundidade dessa obra. Irmão, pense com você mesmo diante do Senhor. O que na sua vida pleiteia contra essa expressão, nenhuma obra fareis? Tudo o que decorre da nossa relação com Deus é resultado da nossa compreensão desse fato eterno. Cristo se ofereceu por mim e eu fui completamente aceito. Todo o erro que decorre da nossa vida cristã, na nossa vida cristã, tem por base a má compreensão dessa verdade. Quanto tempo você passou, ou quem sabe ainda está passando, lutando com Deus para ser aceito? Quanto tempo você passou, ou quem sabe está passando, pleiteando com Deus para quem sabe produzir diante dele aí um saldo maior na tua relação com ele? Todo distúrbio da nossa vida cristã tem como base a má compreensão dessa primeira e grande verdade que o dia da expiação anuncia. O Senhor Jesus ofereceu uma única oferta, como diz o livro de Hebreus, e com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre aqueles que hoje estão sendo santificados. Estamos num processo. Estamos sendo santificados. Mas esse é um outro assunto. O assunto do dia da expiação não é santificação. O assunto do dia da expiação é que esse sangue foi derramado para que nós, o quarto elo da corrente, que a gente vai falar aí mais tarde nos estudos, nós fôssemos justificados, né? A expiação é a base do próximo passo que vem aí, naqueles 8 alicerces. Justificação. Sem a expiação não poderia haver justificação. Deus vai nos justificar baseado no quê? No que Ele vai nos justificar? Baseado no quê? Nas nossas obras? Na nossa boa vontade? No nosso desejo por Ele? Nem sequer temos isso, naturalmente falando. Baseado no que Deus pode nos justificar? No fato de nós somos melhores que os outros? Será? A Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, baseado no que Deus pode nos considerar justos, nos justificar. Baseado na nossa fé, no sangue precioso do Cordeiro derramado. Expiação. Então, os irmãos, vejam que tudo que decorre da vida cristã, tudo de distúrbio que decorre da vida cristã, tem por base uma má compreensão desse fundamento. Irmãos, nós podemos orar de forma errada, ler a palavra de forma errada, reunir de forma errada,
nos relacionar de forma errada, fazer tudo de forma errada, por causa da nossa má compreensão dessa verdade. Nenhuma obra servil fareis. Tudo parava. Outro detalhe impressionante. Quais eram as vestes do sumo sacerdote? São detalhes ricos nesse capítulo, todos eles. As vestes do sumo sacerdote, os irmãos conhecem muito bem. Era uma veste que era uma parafernália. Tinha cores de tudo quanto é jeito. A roupa dele tinha azul, púrpura, carmesim, que tipificava os ministérios de Cristo, como profeta, sacerdote, rei. Tinha o linho fino, retorcido, misturado com tudo isso. Tinha uma mitra na cabeça, com uma lâmina de ouro, escrita Santidade ao Senhor. Era uma veste toda paramentada e multicolorida. Era a veste do sumo sacerdote. Agora veja um detalhe. Não era com essas vestes que ele entrava no Santo dos Santos no dia da expiação. Não é impressionante, irmão? Ele usava essa veste o ano inteiro. Se você olhasse para aquela figura, você fala, aquele lá é o sumo sacerdote. Ele era diferente de todo mundo. Aquelas vestes todas coloridas, tipificando os ministérios de Cristo, aquela mitra na cabeça, com aquela lâmina de ouro. Mas o dia que ele entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, ele não usava essas vestes. Esse é um detalhe impressionante e importante. Se você ler o verso 4, está muito claro. Verso 4. E depois, se você ler o verso 24, você vai ver igualmente claro. Quando mostra que depois aquele bode é levado para o deserto, Arão vem para a tenda da congregação, no verso 23, né? Aí no verso 24 fala assim, ele banha o seu corpo com água, é banho geral mesmo, em água no lugar santo. Olha agora. E porá as suas vestes. Agora são as vestes que ele usa, as coloridas. Agora ele vai pôr. Porque aquela que ele usou, olha lá no verso 23. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário. Está muito claro no verso 23, está vendo? Ele tira toda aquela colorida, aquela que tipificava os ministérios de Cristo, e ele veste uma que está descrita aí no verso 4. Como que era essa veste que ele vestia no verso 4? Olha aí. Túnica de linho, calça de linho, cinto de linho, mitra de linho. 4 elementos só. Os irmãos estão vendo que não é aquele homem plenamente manifestado nos seus ofícios, no seu ministério sumo sacerdotal, mas agora era um homem despido de tudo aquilo e vestido só com linho. Primeiro detalhe impressionante. Por quê? O linho branco, fino, puro, na Bíblia tem uma figura só, um símbolo só. Justiça de Deus. A justiça de Deus. Era com essas vestes que ele entrava. Irmão, que coisa impressionante. Imagina aquele homem todo branquinho, com essas vestes aí, entrando no Santo dos Santos. Todos os 364 dias do ano ele vestia aquela veste, aquela parafernália toda. Mas no dia da expiação era aquela roupa branquinha, como você está vendo aí. 4 itens. Inclusive a mitra, né, de linho. Então, com aquela roupa ele entrava no Santo dos Santos. Aquilo significa perfeita justiça. A gente vai ver no domingo no livro de Hebreus. Que coisa linda. Quando o livro de Hebreus lança luz sobre isso, no capítulo 7 de Hebreus. Capítulo 7 diz assim que nos convinha um sumo sacerdote assim como este. Olha o livro de Hebreus, lançando luz sobre Levítico. Nos convinha, Hebreus 7, 26 e 27. Nos convinha um sumo sacerdote assim como este. Este quem? Cristo, ele está falando de Cristo. Santo, inculpável, ou sem mácula. Está vendo por que Arão entrava lá todo branquinho? Inculpável, santo, sem mácula. Separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Aí o autor de Hebreus diz assim, um sumo sacerdote tal que não tem necessidade de oferecer sacrifícios por si mesmo. Arão fazia isso. Se você olhar aqui dos versos 11 a 14, Arão está oferecendo sacrifício por ele mesmo. Por quê? Porque ele não é o Cordeiro de Deus. Porque ele não é o Senhor Jesus. Porque ele não é sem pecado. Arão é um pobre e miserável pecador, como qualquer um de nós. Então primeiro ele oferece sacrifício por ele, para que depois ele, coberto com esse sangue, mesmo que tipologicamente, ele pudesse oferecer sacrifício pelo povo. Você não vê a ordem? Como que Deus poderia aceitar da mão de Arão um sacrifício pelo povo? Arão é um pecador. Então para que Arão pudesse representar o povo todo, ele próprio deveria primeiro estar coberto com sangue. Não é lindo, irmãos? Você vê que Arão não tem suficiência nenhuma para oferecer nada a Deus. Assim como homem nenhum. Se o sumo sacerdote não tem, quem tem?
Então Arão tinha que oferecer por ele mesmo e pela sua casa. Olha lá o verso 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado. E ele fará expiação por si e pela sua casa. Mas aí quando você vê em Hebreus, o texto que eu citei, a gente vai ver na outra reunião, o Senhor Jesus não é assim. Ele é santo, inculpável, separado dos pecadores. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício por ele, porque ele é perfeito. E ele então penetrou os céus. Então você vai ver o tempo todo o livro de Hebreus lançando luz aí nessa tipologia, né? Então guarda essa primeira ideia importante. Arão, ele tira todas aquelas roupas coloridas, ele veste uma roupa branquinha. Linho, fino, puro, branco, justiça de Deus. E ele entra então ali no Santo dos Santos. Todos os sacerdotes param, ninguém faz nada. Nenhuma obra fareis. O Senhor disse que se alguém nesse dia fizesse alguma obra, ele seria exterminado do meio do povo. Só Arão podia oficiar, porque era uma figura de Cristo. Irmão, não há nenhuma obra que nós poderíamos fazer para acertar a questão de culpa na nossa consciência. Nenhuma obra para nos livrar do domínio. São as questões do pecado, né? Nenhuma obra nos livraria do domínio do pecado. Nenhuma obra nos livraria da corrupção do pecado. Irmão, você está claro sobre isso? Está. Suficientemente claro. Nenhuma obra sua te livraria da culpa. Nenhuma obra sua te livra do domínio do pecado. Sabe o que a religião faz? O mestre da religião é o demônio, é Satanás. Ele usa a religião como um fole, para soprar dentro do homem, inflar o homem, para tentar produzir nele uma justiça própria. Então o que eu devo fazer? Eu estou com um problema com Deus. Eu tenho culpa na minha consciência. Eu estou com um problema na minha vida. Eu tenho pecado. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Em tudo que eu toco, eu contamino, eu destruo. Né? E eu não consigo resolver isso. O que eu faço? A religião vai te ajudar. Você deve frequentar reuniões tantas vezes por semana, você deve dar as suas ofertas, você deve fazer esse ou aquele ritual, você deve se penitenciar, e etc, etc, etc. Obras mortas. O livro de Hebreus usa essa expressão. Obras mortas. Porque nenhuma obra fareis. Nós não podemos fazer nenhuma obra para resolver nenhum desses três assuntos. Nossa culpa foi tratada na cruz de Cristo, pela morte do Santo, puro, perfeito Cordeiro de Deus. A nossa escravidão ao pecado tratada lá da mesma forma. Pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei e sim da graça. E a corrupção do pecado tratada lá também, porque aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo está sendo formado em nós. À medida que nós andamos em relação com Ele, em comunhão, pelo Espírito, pela Palavra, Cristo está sendo formado em nós. Então os três assuntos estão resolvidos. Culpa, domínio e corrupção. Através de uma obra só. É o que o livro de Hebreus diz. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Irmãos, nós precisamos chover muito nesse molhado. Muito. Parece, né, que você vem ouvindo essas verdades aí há 20 anos, talvez alguns aqui há 30 anos. Eu mesmo venho tendo contato com essas verdades há 25 anos. Mas será que é suficiente? Será que minha própria vida, meu coração, minha mente, minha vontade, minhas emoções, minha consciência tem desfrutado pleno descanso nessa verdade? Cristo se ofereceu por mim. Sabe o que alguns dentro do cristianismo dizem, irmão? Dizem que essa verdade é perigosa. Sabe por que é perigosa? Porque se você realmente ver assim, que Cristo fez tudo, que Ele realmente perdoou todos os seus pecados, que você não contribuiu com uma fagulha de obra alguma, tudo que você podia contribuir era contaminado, era sujo aos olhos de Deus. Porque qualquer fruto que procede de uma árvore má é mau. E a nossa árvore era má. A Bíblia diz de dentro do coração do homem que procede um monte de fruto. Furtos, impurezas, maldade, lascívia, dolo, loucura. Né? A árvore é má e só produz mau fruto. Então nós não podíamos fazer nada com relação a esse assunto. Da nossa relação com Deus. Então será que nós temos compreendido suficientemente o que Cristo fez? Será que nós temos pelejado com Deus para nos sentir mais aceitos, de alguma forma?
Quando nós pecamos, o que nós fazemos? Nós corremos de Cristo ou corremos para Cristo? Depende da nossa visão de expiação. Se nós cremos que Cristo morreu por todos os nossos pecados, então quando nós pecamos, nós corremos para Cristo. Agora, se nós cremos que nossa relação com Cristo é condicional, e que quando nós pecamos, nós estamos correndo o risco de perder essa salvação, então quando nós pecamos, nós vamos tentar resolver o problema do nosso pecado por nós mesmos. Para chegarmos diante de Cristo e falar, olha aí, Senhor, foi o melhor que eu pude resolver, acertar a situação, agora estou eu aqui de novo. Né? Então muitas pessoas entendem que ver a graça como ela é na Bíblia, nós temos que chegar nesse assunto com cuidado. Porque isso poderia levar os cristãos à leviandade. Mas se então tudo está feito assim, então eu posso viver uma vida assim. Irmão, ninguém que tenha visto a graça de verdade vive de outro modo que não seja para agradar a Deus. Isso é um princípio bíblico. A Bíblia diz assim, quanto mais se perdoa, mais ama. Aquele a quem muito se perdoa, muito ama. Então, quanto mais claros nós estamos sobre a visão da cruz, mais nós queremos agradar a Deus, mais nós amamos a Deus, mais nós andamos perto dele. Não se deixe enganar. Se essa luta na sua vida não está resolvida, você vai dar maus passos na vida cristã. Agora, se esse assunto está resolvido, você vai começar a caminhar de uma maneira que satisfaz a Deus. O assunto envolvido não é mais aceitação. Você sabe que seu coração ainda é mau, ainda há coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Quanto de Cristo você ainda precisa? Esse é um outro assunto. Esse é um assunto de santificação. Mas você sabe que você é dele e nada te separará do amor dele. Você sabe que ele é quem cuida da sua vida e somente ele. Que ele é quem disciplina a sua vida e somente ele. Que ele não pendurou você em uma linha e ficou balançando você entre o céu e o inferno. Céu e o inferno. Quando você não está com umas motivações muito boas, ele põe do lado do inferno. Você sentiu o calorzinho. Né? Quando você melhora as suas motivações, ele puxa para o lado do céu. Né? Para você sentir o bem-estar. Você está balançando por um fio. Cuidado! Como você anda? Isso não é a visão bíblica. A visão bíblica é que Cristo se ofereceu uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Para nos conduzir a Deus. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém lhes arrebatará da minha mão. Então, irmãos, se nós não temos clareza com relação a esse ponto focal do dia da expiação, nós perdemos em todas as outras verdades. Né? Um último ponto que eu quero colocar para os irmãos, por hoje. Domingo a gente continua. Vamos falar um pouquinho sobre esses... Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo 44. Deixa eu dar um detalhe para os irmãos aqui, a respeito desse serviço do sumo sacerdote. Bem rápido para a gente terminar. Domingo, se o Senhor permitir, a gente vai ler alguns versículos de Hebreus e procurar lançar mais luz sobre esse dia da expiação, compreender melhor. Principalmente aquelas questões dos 2 bodes. É um detalhe que não pode passar por alto ali dentro dessa visão de expiação. Por que 2 bodes? Por que ele era tão singular assim? Um bode morto, outro bode para o deserto. Lá diz que os 2 faziam uma única obra. Os 2 eram apresentados juntos. Os 2 bodes juntos. O Senhor quer nos falar algo duplo a respeito da expiação. Primeiro a base dela, o meio dela e depois o resultado dela. A gente vê isso depois na próxima reunião. Mas só mais um pequeno detalhe sobre o sumo sacerdote, que é o que a gente tem falado até agora aqui, né? Arão vestindo aquelas vestes de linho, entrando só com elas no dia da expiação, mais nada, né? Ficando aquela perfeita justiça de Cristo. Mas olha o capítulo 44 de Ezequiel. Deixa eu localizar o versículo para os irmãos. Verso 17. Vamos ver 17 e 18. Como eu disse, são muitos detalhes, né? E aqui a gente vai ter mais um, que não aparece lá em Levítico e nos livros da lei. No Ezequiel 44, verso 17. E será que, quando entrarem, ele está falando dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho. Mesma coisa que nós vemos lá. Não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo.
tiaras de linho lhes estarão sobre as cabeças, e calções de linho sobre as coxas. Mesma coisa, está lá em Levítico 16, versículo 4. Agora, um detalhe aqui que não está lá. Não se cingirão, por isso que diz para eles não usarem lã, não se cingirão a ponto de lhes vir. O que diz aí? O que os irmãos acham desse detalhe? Está ordenado ao sumo sacerdote que ele não deveria suar quando ele estivesse oferecendo esse sacrifício no dia da expiação. Por isso ele ia usar roupas de linho, e só aquelas roupas de linho, que são fresquinhas, que são absorventes. Não usaria lã, porque lã é muito quente, né? Então ele não deveria derramar suor quando ele estivesse oferecendo aquele sacrifício. Por quê? Porque ali não tinha nada da obra do sumo sacerdote. Ali não tinha nada de Arão. Ali não era Arão fazendo uma obra dificultosa para produzir algo. Ali era Arão simplesmente como um símbolo. Era Arão simplesmente como um tipo. Ele não podia suar, porque não era obra de Arão. Que linda figura, irmãos. Arão estava ali apenas como tipo de alguém maior do que ele, muito maior do que ele, Cristo, que ofereceu então aquela oferta perfeita a Deus, pela qual nós fomos justificados. Não deveria suar. Lá no livro de Levítico 16, nenhuma obra servil fareis. Tudo parava, até os sacerdotes. E eles ficavam contemplando aquele homem entrar no Santo dos Santos. Sabe o que ele fazia? Ele degolava o animal quando ele oferecia por ele mesmo, né, a oferta. Vou colocar só o quadro, para a gente continuar domingo. Ele matava o animal, degolava, ou seja, cortava o pescoço, para facilitar extrair o sangue, um pouco do sangue. Tirava um pouco do sangue, derramava no altar, colocava nas pontas dos chifres do altar do holocausto, o altar de bronze, que estava lá fora, aquele primeiro móvel, os irmãos que conhecem o tabernáculo sabem. Molhava as 4 pontas do chifre, a parte mais alta, as 4 pontas. Qual que é a simbologia disso? O sangue é para Deus, a parte mais alta. Deus é que deveria vir o sangue. Quando aquele animalzinho foi morto no Egito, lembra que o Senhor falou? Passa o sangue do lado de fora da porta. Ele disse assim, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. A questão era Deus ver o sangue. A questão não era o pai de família ver o sangue. A questão é eu vir o sangue, o Senhor falou. Lá em Êxodo 12, versículo 13. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Mesma ideia ali. Arão pegava aquele sangue e punha nas 4 chifres. Porque Deus é quem deveria ver o sangue. Claro que simbolicamente, Deus vê tudo, né? A simbologia, que queria deixar isso claro. Pontas dos chifres. Depois ele já estava com seu incensário na mão, a cerimônia era assim. Ele pegava um pouco de brasa desse altar do holocausto, do sacrifício, onde o animalzinho já foi degolado ali, o sangue já foi passado. Ele pegava umas brasas deste altar, não podia ser um fogo estranho, brasa dali, punha no seu incensário. Então ele saía carregando o sangue numa mão, um pouco do sangue que ele tirou na bacia, e o seu incensário na outra. Aí ele ia lá para dentro daquele primeiro quartinho, que era o lugar santo. Não era o Santíssimo ainda, era o lugar santo. Aí ele parava em frente do altar de incenso. Se você ler a narrativa aí de 11 a 14 do capítulo 16, você vai ver. Quando ele parava na frente do altar de incenso, o que ele fazia? Pegava incenso. Se não me engano, aí no verso 12 ou 13 diz 2 punhados, quer dizer, 2 mãos cheias, 2 punhados de incenso aromático, bem moído. Então ele pegava aquele incenso e colocava no incensário, em cima das brasas. Quando ele colocava, aquilo começava a fumegar. Então aí ele entrava, passando o segundo véu, né, dentro do Santo dos Santos. Quando ele entrava no Santo dos Santos, então, ele tinha sangue numa mão, na bacia, e na outra o incensário com as brasas e o incenso exalando aquela fumaça. E como diz a narrativa aí de Levítico 16, aquilo cobria o propiciatório. E quem que estava ali no propiciatório? A Shekinah, acima do propiciatório. A própria presença de Deus. Irmão, será algo tremendo. Porque antes mesmo deles celebrarem esse dia, lembra o que aconteceu com 2 filhos de Arão? Não é muito claro qual foi o problema desses filhos de Arão, que eles foram exterminados diante do Senhor. Mas eu creio que se você ler, faça isso depois, o capítulo 10 e o 16 juntos, você vai ver que tem uma correlação imensa, o 10 e o 16. E sugere fortemente que os 2 filhos de Arão entenderam que eles tinham direito de entrar lá no Santo dos Santos. Eles só tinham que fazer da maneira certa.
levar um incensário, levar as brasas, levar o que precisava e entrar lá. E os irmãos lembram que os dois entraram e houve um incêndio tremendo ali. Os dois morreram queimados. Os dois filhos de Arão, filhos do sumo sacerdote. Então, quando começa o capítulo 16, que tem relação com 10, Moisés fala assim para Arão, Deus fala assim para Moisés, fala para o teu irmão Arão que ele não vai entrar no Santo dos Santos em todo o tempo. Ele não vai entrar lá em todo o tempo. E qual que era o motivo de nem Arão poder entrar lá todo o tempo? Sabe qual era o motivo? Era que havia alguém lá dentro. Essa é uma ideia importante aí do dia da expiação. Lá dentro havia Shekinah, a glória de Deus. Quando os dois filhos de Arão entraram, eles foram fulminados. Se Arão entrasse, seria fulminado também. Ele só podia entrar uma vez ao ano. E com essa simbologia toda, o sangue e o incenso. Porque acima do propiciatório, o Senhor tinha dito para Moisés, ali eu virei, ali eu aparecerei. Então Arão ia ter um contato direto com a Shekinah, a glória de Deus. E isso para o povo era muito importante, irmãos. Para o povo era uma segurança de que Deus estava em comunhão com eles. Se Arão pudesse entrar lá e sair de lá vivo. Os irmãos compreendem esse quadro? Para nós às vezes não parece muito nítido, sabe por quê? Porque aquele povo viu aquele monte fumegando. Aquele povo viu aquela voz tremenda naquele monte. Tiveram um medo tremendo. Falaram para Moisés, vai lá, sobe lá, tem comunhão com Deus, vê o que ele quer, depois vem e fala para a gente. Eles tremiam diante daquele monte fumegante. Eles tinham até literalmente aquele medo, aquele terror da santidade de Deus. Então quando o Senhor falou, eu estarei no propiciatório, aquilo era terrível para eles. Então quando Arão entrava lá e conseguia sair de lá, então estava tudo bem. Deus estava satisfeito. Porque se Deus não estivesse satisfeito, Arão entrava lá e morria lá mesmo. Fulminado lá, como seus dois filhos morreram. Né? Então os irmãos vejam o quão importante era esse dia. Tudo isso fala de Cristo. O Senhor Jesus entrou na morte, o Senhor Jesus venceu a morte, o Senhor Jesus ascendeu aos céus, Ele foi ressuscitado dos mortos por essa Shekinah, diz o Novo Testamento, né? Ressuscitado pela glória de Deus, pela glória do Pai. E esse sacrifício então é perpétuo. Hebreus diz que ele é uma âncora da alma, além do véu. E ele permanece lá por nós, como esse eterno sumo sacerdote. Vive para interceder por nós. Então toda essa simbologia aí ganha uma beleza maravilhosa quando a gente vai ao livro de Hebreus. É o que a gente vai procurar fazer então no domingo. Para que o Senhor amplie nossa visão de expiação. Mas irmão, leve ao Senhor, desde já, essas questões que nós partilhamos hoje. Lá na sua consciência, no seu coração, você tem essa marca. Nenhuma obra servil fareis. Você tem essa marca bem marcada no seu coração? Nada que você fizesse poderia te tornar aceitável, agradável. Se você tem essa marca, o que ela produz em você? Adoração, segurança, louvor, motivo para realmente viver de uma forma agradável a Deus. Quando você vê o Senhor Jesus, como que você vê? Esse que penetrou o Santo dos Santos. Na mesma figura que Arão, nessas roupas de linho, perfeita justiça, satisfez plenamente a Deus. Quando você olha para o Senhor Jesus, você vê o sangue e o incenso. Você vê essa vida pura oferecida e essa intercessão perene diante do Pai. Esse que vive para interceder por nós, figura do incenso. Você vê isso. Se você vê, você é um adorador. Se você vê, você está seguro. Se você vê, você tem a única motivação para a vida santa. Nenhuma outra é. Nada. Somente essa. O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Os irmãos estão vendo como essa compreensão afeta tudo? Não deixe que a visão da graça na sua vida esteja aquém, senão não é a graça. A graça fala de total e plena satisfação de Deus. Estamos salvos. Somos dele. Ele satisfez a Deus. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ovelhas que precisam ter perna quebrada muitas vezes. Ovelhas tolas muitas vezes, como nós vimos na reunião passada. Mas ovelhas. Ovelhas do seu pastoreio. Então, irmãos, é isso que produz celebração em nós. E o dia da expiação era para que o povo ficasse claro com relação a isso. Ninguém trabalha. É sábado de descanso.
Afligireis as vossas almas, porque vocês são pecadores. Era outra ordenança desse dia. Vocês vão afligir suas almas. Vocês não têm nada para fazer, só afligir suas almas. Porque vocês são pecadores. Afligireis as vossas almas e não vão fazer obra nenhuma. Só o sumo sacerdote vai fazer uma obra. Uma obra que falava tudo de Cristo. De forma simbólica, mas falava tudo. Tudo de mais importante. Senhor, então nos ajude, irmãos, a estarmos solidificados sobre mais esse alicerce. Expiação. Ele realizou expiação. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Nos alegramos nele, adoramos a Ele. Amém. Ó Pai, pedimos ao Senhor que gere em nós, o Senhor mesmo, pela Tua palavra, essa compreensão, Senhor, aprofundada em nossos corações. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ver sempre, de forma nítida aos nossos olhos, a nossa inabilidade, a nossa insuficiência, nossa total incapacidade de fazer qualquer coisa aceitável a Ti, por nós mesmos. Ajuda-nos a ver com mais clareza a glória da obra do Teu Filho, realizada ali na cruz do Calvário. Ajuda-nos a contemplar, Senhor, com mais exatidão, para que os nossos corações possam Te adorar com maior gratidão. Pedimos que o Senhor mesmo possa estar ministrando aos nossos corações, Senhor, aclarando nossa visão da glória, da pessoa e da obra do Teu Filho. Nós entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossos corações, a Tua palavra, para que o Senhor prossiga, ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.